Olá! Hoje eu quero conversar com você de um tema muito importante. E o tema que nós vamos falar é perda de equilíbrio, desequilíbrio do nosso paciente. E para isso a gente tem que viajar um pouquinho. Então, muitas vezes, quando o nosso paciente perde o equilíbrio, ele vai à queda. E indo à queda, nós podemos sim observar um ferimento, observar um hematoma, mas o pior, nós podemos sim verificar que ele teve uma fratura. E quando tem uma fratura, nós temos que convidar uma ambulância, um SAMU, para levar o nosso familiar ou o nosso paciente. E aí, geralmente, na maioria das vezes, necessita de uma cirurgia. Uma cirurgia necessita de anestesia geral. Necessita que ele depois fique algum tempo ainda no hospital. E depois precisa da fisioterapia para reabilitação. E isso demora alguns meses. E mesmo assim, se foi uma fratura, mesmo que seja de membro superior ou inferior, ou talvez até da coluna, costelas, ele vai sim ter dificuldade, limitações depois dessa perda de equilíbrio. Então, você precisa entender quais são as causas. E depois, nós precisamos abrir um leque do que nós podemos fazer, do que nós não podemos fazer. O que você, familiar ou cuidador, precisa fazer? Ou terapeuta. O que o fisioterapeuta, qual a importância da fisioterapia? Então, eu vou citar para você algumas causas do desequilíbrio. E a partir do que eu te falei das causas, você tem que criar meios de ajudar o seu familiar a melhorar o que eu estou falando. Então, a primeira causa, geralmente fraqueza muscular. Isso eu estou falando para um paciente tanto que tem demência, para um paciente que tem Parkinson e até para um paciente idoso em geral. Então, a fraqueza muscular, a sarcopenia, a perda de massa muscular. E junto com a perda de força muscular, nós temos a relação da ação da gravidade. Então, com o decorrer dos anos, com as estruturas da coluna vertebral, ou membro superior, inferior, a relação da cabeça, o paciente começa a ter uma perda da reação de proteção, da reação de endireitamento, a reação da gravidade no teu corpo. Por quê? Se a gravidade para todos nós joga o corpo para baixo, a tendência é que, muitas vezes, o paciente começa a fazer a caminhada jogando o tronco para frente. Ou jogando o tronco para trás, caminha jogando o tronco para trás. E muitas vezes, quando ele tem uma limitação articular a nível de joelho, pé, ou dedos, artelhos, ou uma hemiplegia, se o paciente for hemiplégico, ele vai jogar o tronco lateralmente, ele vai inclinar para um dos lados. Consequentemente, isso tira todo o eixo do centro de gravidade dele, que é mais ou menos na região do umbigo de todos nós. Tá, a segunda coisa. Quantos dos nossos pacientes, quando a gente levanta ele rapidamente, ele fala, eu tô tonto, as coisas estão rodando. Então, muitos dos pacientes têm labirintite. E aí você poderia dizer, não, minha mãe tem labirintite, minha mãe, meu pai sempre reclama que tem essa tonteira há muitos anos. Não é normal. Se você tem que mudar alguma coisa, você tem que dar um suporte para que ele possa melhorar essa tontura. Há necessidade de médico? Há. Tem fisioterapeuta
para trabalhar labirintite? Tem profissional especialista em labirintite. Tá. A terceira coisa, paciente que tem demência, paciente que tem Parkinson, paciente que tem acidente vascular encefálico, eles têm uma perda do esquema espacial e temporal. Então, ele tem essa dificuldade, mas eles também apresentam uma perda da relação de profundidade, de distanciamento. Então, quando você se deparar com um paciente de Parkinson, principalmente, que tem alterações importantes do movimento, você tem que entender que quando ele não consegue levantar um pé, quando ele não consegue descer um degrau, não é culpa dele. Ele tem essa disfunção, ele tem essa perda. E para ele é muito importante, porque como ele não consegue visualizar, ele não consegue entender, ele demora. Tá. E aí, se eu falei que ele não consegue ter esse distanciamento, você tem que pensar. Será que ele também não tem, o meu idoso, não tem um problema visual importante? Se eu não enxergo, e eu vou dar um exemplo próprio meu. Alguns tempo atrás eu estava sem óculos e estava descendo rapidamente uma escada num edifício e eu pisei de forma incorreta e eu fui ao chão. Então quando você, além de não enxergar e está andando rápido e você é uma pessoa ansiosa, você também pode ir à queda. E uma outra coisa que gera queda em paciente idoso é a reação da dor. Então, se eu tenho um calo, se eu tenho uma unha encravada, se eu tenho uma lesão de joelho, tornozelo, pé, quadril, aquela disfunção, aquela dor somada, vamos somar, que aquele paciente ainda é obeso, ele tem uma probabilidade maior de ir à queda. E aí, vamos pensar em outra coisa, do Parkinson novamente. Paciente com Parkinson tem tremor, tem rigidez e tem a lentidão. Pacientes assim, você não deve, eu já estou chegando no que não deve, mas para eles, a rigidez limita o movimento. A rigidez muscular também limita as cadeias musculares. A relação do centro de gravidade do paciente com Parkinson também. Então, são várias causas. E talvez você pode até me citar outra. Vamos pensar mesmo, uma pessoa que está desatenta e tem um aclive, um declive, tem um tijolo, alguma coisa, e ele esbarra, ele vai à queda. Então, o que você pode fazer? O que nós podemos fazer? Primeiramente, entender que a velocidade do nosso idoso não é a nossa velocidade. Não adianta eu querer fazer as coisas rápido e exercer isso na mente dele, porque ele não tem condições mais. Então, essa coisa de você falar, vai rápido, ou esquecer ele num local e esquecer que eu falo, levantou ele e não dá suporte para ele e virar as costas para ele, você não deve fazer isso. Paciente na fase moderada, mesmo na fase inicial, que você vê que ele está caminhando, jogando para frente, que ele está tropeçando, você tem que dar suporte. Você tem que colocar na sua cabeça que o tempo seu, a sua paciência é importantíssimo para que não evolua a patologia, principalmente dos nossos pacientes com demência e com o paciente de Parkinson. Você precisa ser um suporte tranquilo, tá? E o que eu posso fazer? A fisioterapia. A fisioterapia, ela vem para quê? Para ajudar o paciente idoso
a buscar primeiramente esse equilíbrio do centro de gravidade, no tempo dele, na velocidade dele. Mas o profissional também, ele vem sim para abrir as cadeias musculares dos membros superiores, membros inferiores. Ela vem para trabalhar o equilíbrio junto com as reações, reação de proteção, reação de endireitamento e, consequentemente, trabalhar com ele a força, as habilidades, a funcionalidade, sabendo que quando nós voltamos novamente para o nosso paciente idoso com demência, é que tanto você quanto eu não podemos gerar desgaste, não podemos gerar fadiga. Se você vê que ele não está respondendo, ele já está, opa! Então, e aí quando você chega num ponto, o fisioterapeuta, o terapeuta, que quer fazer muita coisa, que quer puxar ele, ou que quer vamos, você está gerando uma exaustão física e uma exaustão neuronal. Então, a partir daquela atividade, ao invés de você estar ganhando, você está perdendo. E aí, quando eu volto lá, eu citei algumas causas. E dentro das causas que eu falei, você, junto com o fisioterapeuta, junto com outro profissional, junto com o médico, eu esqueci de falar disso, mas é muito ocorre. Tem paciente que às vezes, por estar dopado demais, com muito medicamento, ele perde o equilíbrio. Então, quando você vê isso, se você analisar bem, papai, mamãe, vovô, estava tomando tal medicamento. E aí ele começou a perder mais o equilíbrio. Antes que ele não estava tomando tal medicamento, ele estava melhor no equilíbrio. Todas as causas nós precisamos estar observando. E nós temos que ter conhecimento e dar suporte. Dar suporte para que o nosso familiar, para que o nosso paciente não venha a piorar o quadro. Essas são as minhas orientações para você que cuida. Para você que cuida de um paciente idoso, para você que já é idoso, para você que se depara algumas vezes, já se deparou com um paciente que vem ou que possa ter a queda. E aí eu quero voltar a um exemplo recente de um senhor do Rio de Janeiro que comentou no meu vídeo que ele em 2017 teve uma queda, teve uma perda de equilíbrio e quebrou um fêmur. E na pandemia, eu creio em 2021 que ele colocou, ele quebrou o outro fêmur. E ele teve que passar a usar altas dosagens de morfina para aliviar a dor. E isso para o paciente que sai dessa relação de independência para uma cadeira de rodas, isso gera sim uma depressão, gera um mal-estar. Então, que nós possamos cuidar e buscar dar esse suporte. Meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e eu estou com um canal no YouTube. Inscreva-se no meu canal, compartilhe o meu vídeo para que você possa ajudar outros familiares, outras pessoas. E você também pode compartilhar a sua informação. Compartilhe como esse senhor compartilhou a vivência dele, a dor dele, é que me abriu um leque para falar da importância de nós todos buscar suporte e meios para ajudar o paciente. Muito obrigada, eu te espero no próximo vídeo.